Oi pessoal, eu sou a Cici Freire e esse vídeo é um vídeo cheio de spoilers de A Outra Senhora Parrish. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Se você ainda não leu o livro, para agora, presta atenção no que eu vou falar. O link de compra está aqui embaixo. Você precisa ter lido o livro para poder assistir esse vídeo, porque eu vou contar muitas coisas que acontecem durante o livro. E assim, eu queria ter feito um diário de leitura, mas eu tava viajando enquanto tava lendo, então não deu tempo. E eu vou usar esse espaço aqui pra fazer mais ou menos um diário, como se fosse, né, assim, ao vivo, como eu fiz com Novembro 9, que eu vou deixar o link aqui em cima. Inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, que eu posso tentar me programar pra fazer outros nesse estilo. Então, se você ainda não leu a resenha curta e sem spoilers, o link também vai estar aqui em cima. Eu aconselho você que não leu o livro, por gentileza, não assistir esse vídeo, porque vai estragar muito a surpresa. E se você não leu, cara, você tá perdendo tempo, porque é um livro espetacular que você tem que ler. Quando eu abri o pacotinho da Harper e dei de cara com esse livro, eu não sabia nada sobre ele. Eu sabia que tava rolando algumas fotinhos aí pela internet, etc e tal. Mas eu não sabia grandes coisas, só sabia que ele tinha um selo de aprovação da Reese Witherspoon, aquela que fez Big Little Liars. E assim, Big Little Lies foi uma coisa muito legal, eu não tinha lido o livro, eu assisti a série, eu não esperava o final, foi cheio de reviravolta. E como ela disse que esse livro aqui também tinha muita reviravolta, eu encarei ele de boa. Eu não vou ficar segurando esse livro aqui porque ele tá pesado, então dá licença. Enfim, na Outra Senhora Parrish a gente tem a Amber e a gente tem a Daphne. A Amber é uma pobretona e a Daphne é uma ricaça. A Daphne é a Senhora Parrish da vez. Ela é a dona da casa, ela tem duas filhas, a Tallulah e a Bella. A Tallulah é uma menina normal, de seus 11 anos, muito inteligente, muito cabeçudinha, tipo, bem retraída. E a Bella, ela é uma menina insuportável. Insuportável. Cheia de manhas, cheia de desejos, faz uma criação, bate pé, faz escândalo, fala na cara verdades que nunca deveriam ser ditas. Enfim, ela é uma criança daquelas que você não quer convidar para o café da manhã na sua casa, para jantar, para o enterro, para o aniversário, para nada. Jackson Parrish é o marido da Daphne e ele é o senhor do castelo. Ele é rico, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é bonito, ele tá em forma, ele é gentil com ela, carinhoso, presenteia ela de todo que é jeito. Então, a Daphne, ela é, na sociedade lá daquele pequeno lugar onde eles vivem, né, só de ricaços em Nova York, ela é a mais invejada e todo mundo gostaria de ter uma vida como a dela e um marido como o Jackson. A primeira parte do livro é a visão da Amber sobre tudo isso. A Amber, ela chega até a Daphne com um plano e o plano é tirar o Jackson da Daphne. E ela tem todas as artimanhas. Ela chega disfarçada, ela chega com uma história mentirosa, pois a irmã da Daphne faleceu de fibrose cística. E a Amber, ela chega dizendo que ela também teve uma irmã que faleceu de fibrose cística e tal, e é tudo mentira. A gente tá dentro da cabeça da Amber, a gente tá vendo a história pelos olhos dela e a gente percebe como ela é canalha, como ela é cretina, como ela tem um humor ácido e as coisas que ela pensa jamais poderiam ser ditas em voz alta porque ela é uma canalha. Entendeu? Ela tramou tudo, ela mudou de nome, ela mudou a aparência dela pra parecer, tipo, pobre, desleixada e pra não oferecer nenhum perigo a Daphne, no caso, pra quando a Daphne olhasse pra ela e falasse assim, ah, gente, só um cachorrinho vira-lata, vou colocar ela pra dentro de casa, não custa nada. E uma vez que ela estivesse dentro do círculo da Daphne, perto do Jackson, ela faria uma transformação e teria o Jackson só pra ela. E esses planos incluíam trabalhar na fundação da Daphne, que é a fundação em prol das pessoas que têm esse mesmo problema, essa fibrose cística. E ela consegue tudo isso. Ela vai cativando a Daphne, ela consegue inclusive fazer com que as meninas sejam um pouco menos insuportáveis com ela. E o mais importante, ela vai conquistando o Jackson aos poucos. Enquanto a gente está acompanhando a visão da Amber, a gente vê que a Daphne é uma pessoa neurótica, que se alguma coisa cai no chão e mancha, ela esfrega até limpar, que as coisas são colocadas em ordem milimétrica, tipo, tem 1 centímetro de diferença entre um potinho e outro na estante, que é tudo muito organizado. E a Amber fica se perguntando, gente, a mulher tem tudo e ainda tem esses problemas? Nossa, quando for eu, isso aqui vai tudo mudar. A gente também acompanha a Amber nas festas, nas festas de família mesmo, tipo Natal, onde o Jackson cobre a Daphne de presentes, colares e pulseiras com iniciais que só os dois sabem o significado. A gente acompanha passeios das duas e tudo que a Daphne faz de bom pra Amber
torna a Amber ainda mais cruel aos nossos olhos, porque você vê que tudo que ela recebe como se fosse de direito dela, que ela tinha que estar no lugar da Daphne, e a Daphne não faz mais do que obrigação de entregar as coisas pra ela. E daí uma coisa que me deixou muito chocada foi como ela fez um plano totalmente mirabolante e maquiavélico para conseguir trabalhar junto com o Jackson. A Amber, ela inventou toda uma história, mais uma, né, pra Daphne, e disse que tinha sido assediada sexualmente pelo chefe e que o chefe tinha mandado ela embora, tipo um acordo silencioso, e que ela agora não tinha onde morar, não tinha emprego, não tinha nada, e isso fez com que a Daphne pedisse pro Jackson a gentileza de dar um emprego pra Amber. E uma vez lá no trabalho, a Amber foi ser assistente da secretária do Jackson, e ela começou a drogar a velha, entendeu? Ela já era uma velha mesmo, ok, já poderia ter se aposentado, mas tipo, ela trabalhava muito bem, era o braço direito do Jackson, e a Amber, ela começou a drogar a coroa, a deixar a coroa esquecida, aí ela trocava as paradas da coroa de lugar, sabe? Tipo, a chave ficava sempre na gaveta, aí ela tirava a chave e colocava no lixo, e fazia de conta que, nossa senhora, a senhora jogou aqui no lixo, olha, se eu não tivesse aqui, e com isso a mulher pediu pra se aposentar. E a Amber, ela foi fazendo o trabalho dela, foi escondendo os currículos de pessoas que poderiam ser melhores do que ela, e conseguiu chegar até o cargo de assistente do Jackson. E depois que ela virou assistente do Jackson, ela conquistou outros benefícios, inclusive a Daphne falou pra ela que ela não precisaria, tipo, sair de Nova York e viajar até a outra cidadezinha onde ela morava, que era longe, pra estar de manhã de novo no escritório. Então que nos dias que o Jackson, nas noites, gente, que isso é muito importante, nas noites que o Jackson não estivesse usando o apartamento de Nova York, ela poderia dormir lá. E aí, a Amber já botou o Jackson no bolso. Porque aí ela começou a mentir pra ele de verdade. Ela começou a dizer que a Daphne não gostava de transar com ele, que a Daphne comemorava cada vez que o ciclo menstrual dela vinha, porque ela não queria dar outro filho pra ele, sabendo que o maior sonho da vida dele era ter um filho. Começou a contar várias mentiras, e com isso ela foi minando o interesse do Jackson pela Daphne e trazendo ele para ela. E a gente termina a parte da Amber sabendo que ela finalmente conquistou o Jackson, que ela tá grávida do bebê dele, que é um menino, e que sim, ela está fazendo pressão para ele sair de casa. Pressão para ele abandonar a família e ficar só com ela. E é isso que ela consegue. E daí, a autora espertamente faz uma pausa no ponto de vista da Amber e passa pro ponto de vista da Daphne, e você começa a entender tudo que está acontecendo e que estava meio embolado dentro da sua cabeça. Você descobre que a Daphne casou muito cedo com o Jackson e que desde que ela se casou com ele, ela descobriu que ele não era esse príncipe encantado que todo mundo, inclusive ela, pensava. Ele era um filho da mãe manipulador. Ele era um cara cruel, que fazia com que ela se sentisse muito mal, que diminuía ela, e toda aquela coisa que ele mostrava pros outros, toda aquela bondade, aquela alegria, aquele amor, era inversamente proporcional ao que ele fazia com ela dentro de casa. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Se você já leu o livro, você já sabe que quando ela ficou grávida, ela teve a Tallulah e ela não conseguiu emagrecer, e ele obrigava ela a fazer um diário alimentar, ele contava as calorias que ela comia, ele obrigava ela a ir à academia, ele chamava ela de porca gorda imunda, de relaxada, e quando ela começou a se rebelar e tentou fugir para casa da mãe, ele botou a polícia atrás dela, ele deixou várias chamadas perdidas no celular dela, pedindo, implorando para ela não fazer isso, por favor, meu amor, não fique louca, parará. E quando ele conseguiu que a polícia pegasse ela, ele internou a Daphne num sanatório. Gente, não para por aí não, tá? Porque nessa hora que ele internou ela no sanatório, eu fiquei tão revoltada, só não fiquei mais revoltada do que na hora que eu descobri que o motivo da mãe não visitar ela era porque ele dizia pra mãe dela que ela não queria ver a mãe, que a mãe não significava nada, e com isso ele foi afastando a Daphne da família, ele foi afastando a Daphne de todo mundo, porque ele queria a Daphne só pra ele. Mas ele não queria a Daphne só pra ele pra amar e respeitar, ele queria a Daphne só pra ele pra humilhar e subjugar. As coisas que ele faz com essa mulher no decorrer da história me deixaram nauseada, tipo, com muito nojo. Gorda, porca e imunda eram palavras que ele usava para Daphne o tempo inteiro, sendo que ela não se encaixa em nenhuma dessas categorias. E ela, toda vez que tentava algum ato de rebeldia, por menor que fosse, ela era brutalmente punida por ele. O Jackson sabia exatamente aonde que ela estava, o que ela estava fazendo, quanto que ela estava gastando, e não admitia nenhum deslize, nenhuma mentira. Eu, particularmente, não consigo imaginar como seria viver com um homem desse. Viver num estado de terror, que dela acordar de madrugada, sentir alguma coisa gelada na boca, e quando ela abrir o olho, ele tá em cima dela com uma arma na boca,
fazendo roleta russa com ela. Tipo, essa cena também foi uma que me deixou bem apavorada. O fato é que mesmo com tudo isso, a Daphne é muito esperta e ela pegou uma mentira da Amber graças a uma amiga, graças a Meredith. Ela pegou essa mentira e ela começou a investigar tudo da vida da Amber. E quando ela descobriu exatamente quem a Amber era e o que a Amber queria, nossa, esse negócio de Amber era, Amber queria, né, meio que enrola minha língua. Mas quando ela descobriu exatamente quem era a Amber e o que ela queria, ela começou a dar toda a munição pra Amber conseguir o Jackson, porque tudo que a Daphne queria era que o Jackson fosse embora. Ela não queria mais ficar com aquele homem. Ela não podia mais ficar com aquele homem. Porque além de tudo que ele fazia pra ela, ele ainda torturava a filha mais nova. A Bella tinha muita dificuldade de aprendizado, ela não conseguia ler direito, ela tinha uma leve dislexia, e o fato da garota ser malcriada, essa rebeldia dela toda, começa a ser um pouco mais explicada quando você percebe o tanto de abuso psicológico que esse pai fazia nessa criança, e como todas as noites a criança ia dormir aos prantos, tipo, né? E daí, gente, a gente vai acompanhar todo o passo a passo que a Daphne está fazendo, tudo que ela está planejando para finalmente se ver livre do Jackson. E você começa a torcer enlouquecidamente para que isso dê certo, para que ela consiga se livrar do Jackson e que a Amber finalmente tenha o que ela merece, que é ficar com o Jackson e passar por tudo que a Daphne passou nos últimos anos. E tipo, você acha que a Daphne ela é meio esquisita, meio lesada, mas ela não é nada de meio. Ela é completamente esperta, ela já tem uma conta corrente fora com outro nome, ela contratou um detetive particular, ela tem telefones descartáveis, ela tá criando um plano que nem ela sabe qual é e nem aonde vai levar, mas o que ela sabe é que ela não pode mais ficar muito tempo com o Jackson. Ela não merece isso, as filhas não merecem isso e ela precisa dar um jeito de escapar do controle dele. E aí que dá a reviravolta, porque você não sabia de nada disso. Você tá lendo o livro, você acha que quem vai sair perdendo é a Daphne porque ela tem um marido maravilhoso. E a Amber, essa cretina, ela fez de tudo, ela engravidou e o Jackson vai finalmente deixar a Daphne por ela. E daí, na história da Daphne, você vê que, na verdade, ela tá fazendo um favor pra Daphne, a Amber tá fazendo um favor pra Daphne, e você já tá torcendo. Ai, gente, tomara que essa mulher, ela consiga ficar com esse homem e ela passe por tudo, porque essa cretina merece. Só que, tem um ponto, o Jackson, ele não pensa mesmo em deixar a Daphne. O que ele quer é dar um sumiço na Amber depois do filho e adotar esse filho como se fosse deles. Mas a Daphne, ela consegue fazer várias artimanhas, ela consegue instruir a Amber a um ponto de como se comportar e o que fazer para conquistar o Jackson, que ele acaba desistindo da história. E daí ele resolve que não dá mais pra ficar com a Daphne, que ele tenha que ficar mesmo com a Amber e com o bebê. Afinal, a Amber é mais nova, a Amber é mais bonita, a Amber é mais gostosa, ela não é gorda, porca imunda, e ele vai ter uma chance de treinar mais uma mulher na vida dele. E daí você pensa que, beleza, né? A Daphne conseguiu a liberdade dela e a Amber conseguiu ficar com o Jackson e ela vai se ferrar e acabou. Não acabou. Não acabou porque aí a Daphne já está longe, a Daphne já está morando em outro estado, ela está morando na Califórnia, ela conseguiu finalmente levar as filhas, a mãe, estão morando todas juntas, a menina está se desenvolvendo muito bem, a Bella, tá tudo indo às mil maravilhas, só que a vida da Amber já tá de ponta cabeça. Ela teve bebê e o Jackson já começou a controlar ela, passou a dizer tudo que ela podia ler, tudo que ela não podia ler, onde que ela podia ir, o que ela não podia fazer, e começou a bater nela e fez a mesma brincadeirinha do revólver com a Amber, e a Amber se tocou que ela tava ferrada, lascada, arrebentada. Mas sabe por que o Jackson começou com esse joguinho com ela? Porque ele descobriu que a Amber mentiu pra ele. Porque todo o serviço de detetive particular que a Daphne pagou foi parar nas mãos dele, pela Daphne. Ele descobriu que a Amber não era a Amber, ela se chamava Lana, que ela tinha incriminado um cara na cidadezinha, né, de onde ela veio, por assédio sexual, quando na verdade não tinha sido isso, ela simplesmente foi usada pelo cara, né, tipo, ela transou com o cara alucinadamente, achou que ia casar com ele porque ele era rico e ele preferiu ficar com outra pessoa. E dessa acusação o cara foi preso, ele foi espancado na cadeia e ele ficou paralítico e ela... nem aí, ela engravidou desse cara, teve neném, abandonou o neném e foi em busca de outra vida melhor, né, ao lado do Jackson Parrish. Mal sabia ela que ela tava se ferrando. E enquanto a vida dela vai de mal a pior, enquanto ela vai passando por todas as humilhações que a Daphne passou, mas acho que a vida da Amber seria muito pior, a Daphne prepara o golpe final. Ela colocou uma pessoa dentro do escritório do Jackson como assistente dele no lugar que era da Amber, e esse cara foi
mandando vários relatórios de contas offshore que o Jackson mantinha para o FBI, e daí foi descoberto que ele sonegava impostos, ele roubava o governo e ele vai preso. E a Daphne, ela ganhou ainda mais pontos comigo quando ela se deslocou da Califórnia de volta pra Nova York só pra confrontar o Jackson no dia que ele vai preso pelo FBI. Tipo, eu achei fantástico. Ela falou um monte de coisa pra ele, ele tentou dar na cara dela, não conseguiu, e ainda viu o cara ser arrastado, algemado pelos federais. Tipo, que vingança. E também não para por aí, porque ela pega o carrinho dela, ela vai até a casa dos Parrish e ela vai falar com a Amber, tipo, contar: gata, olha só, tô sabendo que teu nome não é Amber, tô sabendo que teu nome é Lara, tô sabendo que tu tá ferrada, que agora você tá tendo a vida que você merece ao lado do meu marido, mas vai piorar, sabe por quê? Porque ele não vai se separar de você, e ele acabou de ser preso. Só que ele acabou de ser preso, como ele é muito influente, ele não vai ficar preso, ele vai sair, e você vai ter que conviver com o Jackson pobre, violento, enlouquecido, e muito pobre, se é que eu já não disse isso antes. E acreditem se quiser, a Amber ainda tenta dar uma cartada com a Daphne, do tipo: eu sempre fui sua amiga, eu sempre quis te ajudar, pelo amor de Deus não me deixa aqui. Mas a nossa garota Daphne, ó, tá vacinada e escolada, e ela não se deixa enganar pela Amber. E com isso, ela entra no carro, ela vai embora, se feliz, muito feliz, com as filhas, com a mãe, na Califórnia, enquanto a nossa, né, anti-amiga, nossa frenemy, Amber, fica lá, sentada naquele palácio maravilhoso que logo não vai ser mais dela, com um homem que ela nunca deveria ter cobiçado. Eu achei espetacular todos esses plot twists do livro. Eu não esperava que o Jackson fosse o grande vilão. Eu não esperava que ele fosse esse filho da mãe controlador, abusador, tanto corporal quanto verbal. O cara é um monstro. Ele é um monstro rico, é um monstro que é adorado pela sociedade que não sabe quem ele é. E a gente fica imaginando quantos desses não tem por aí. Quantos casamentos perfeitos a gente vê, de mulheres apaixonadas e homens totalmente dedicados, que quando a porta de casa fecha, não é nada disso. E muitas vezes você se pergunta: porra, por que ela não fugiu? Por que ela não foi embora? E de repente, se você dá uma lidinha num livro desse, você entende que a crueldade do ser humano é muito grande e os gatilhos mentais que são acionados nem sempre permitem que quem está sendo abusado consiga se livrar do abusador assim tão fácil. A construção dos personagens foi espetacular, de verdade. Em nenhum momento, durante a leitura da parte da Amber, você consegue identificar o que realmente acontece com a Daphne. Você acha realmente que a Daphne é apenas uma rica, sustentada pelo marido, que tem alguns problemas de toque e mania de colecionar tartarugas, e você não sabe o que leva ela a não educar a filha mais nova, a deixar que a garota faça tudo, entendeu? Então, você enxerga o mundo da Daphne pelos olhos da Amber, por aqueles olhos cruéis e que só querem mesmo se dar bem ali naquela situação. E quando a escritora apresenta a Daphne pra gente, toda a verdade se descortina e você começa a enxergar tudo de outra forma e começa a torcer pela pessoa certa, pela senhora Parrish correta. Achei o desfecho perfeito, porque ninguém morreu. Eu odeio esse negócio de tipo: ah, fulano era mal, perverso, bateu de carro, morreu. Não, ele não morreu, ele foi preso. Eu espero que ele tenha sofrido algumas coisas na cadeia. Eu espero que a vida dele, depois que ele ficou pobre e na merda, tenha sido horrorosa, junto com a horrorosa da atual senhora Parrish. E eu espero que a Daphne, nesse nosso mundo, né, literário, ela esteja muito bem, obrigado. Quem sabe ela até não encontre um novo amor e seja muito feliz. Se você já leu a outra senhora Parrish e concordou comigo ou discordou dos meus pontos, não esquece de falar comigo aqui embaixo no box de comentários. Se você foi teimoso e mesmo não tendo lido o livro, você assistiu esse vídeo porque você, afinal de contas, não se importa com spoiler e é dono da sua própria vida e ficou curioso para saber mais detalhes, porque, claro, eu não contei todos. O link pra compra tá aqui embaixo. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito. E ó, beijo pra vocês. Amanhã tem mais vídeo. Amanhã, depois. Não tô perdida, não sei nem que dia é hoje, porque eu tô tão acostumada com Veda de vídeo todo dia que eu tô achando que amanhã tem mais vídeo. Mas se não tiver amanhã, em breve a gente se vê em um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.